Olá pessoal, tudo beleza? Vamos analisar aqui umas funções de duas variáveis. F de x, y. Eu escrevi f de x, y, vou escrever z. É a mesma coisa, então é função de duas variáveis, né? Variável x e y. Então aqui f de xy igual a 1 sobre x mais 1 sobre y. Bom, analisando o domínio dessas funções aí. O domínio dessa função aqui, o x não pode ser zero. E nem o y pode ser zero, né? Então o x não pode ser zero e o y não pode ser zero. Então o domínio. A função xy pertence aos reais ao quadrado, né? Pertence ao R2, tal que o x tem que ser diferente de zero e y diferente de zero. Então qualquer valor menos o x igual a zero. O x igual a zero não pode, né? Quando o x for zero não pode, nem quando o y for zero. Então essa linha ela vale para qualquer ponto, essa função pode ser qualquer ponto, só que não vale para quando o x for zero, né? Nessa linha aqui do y aqui da ordenada, nem quando o x for zero, nem quando o y for zero. Então a restrição é quando o x for zero, que é em vermelho aqui, nenhum ponto que está aqui na linha. Então o que não pode aqui os pontos que estão nos eixos x e y. O resto pode, né? O resto pode. Isso. Vamos ver aqui essa outra. F de x igual a raiz quadrada de x vezes y. Então esse x vezes y aqui tem que ser maior. Maior não, é maior ou igual a zero, né? Faltou aqui o x e o y tem que ser maior ou igual a... Opa! Vamos ver aqui. Faltou fechar aqui a chave, né? Então, o x vezes y tem que ser maior ou igual a zero. Então você veja, se eu multiplicar 2, nem o x e nem o y, o x e o y pode ser zero, não. Ou o x e o y tem que ser 2 positivo ou 2 negativo. O x, porque se eu multiplicar dois números positivos, dá positivo. E se eu multiplicar dois números negativos, também dá positivo, né? Então, só não pode ser, por exemplo, aqui, ó, não pode ser o y positivo e o x negativo. Não pode, nem o x positivo aqui, o y, aliás, x positivo, aliás, aqui é y negativo, né? Aqui é x positivo, y negativo, não pode, né? Então aqui, ó, positivo, o x e o y, dois positivos, que pode. Aqui, os dois negativos, pode, porque se eu multiplicar dois negativos dá positivo. E também a linha aqui dos eixos também pode, né? Porque aqui a restrição é que não pode ser negativo aqui, né? Então se eu multiplicar um positivo com negativo não dá aqui, ó, aqui vai dar negativo. Se estivesse aqui ia dar negativo, né? Porque o y aqui é positivo, o x negativo. Aqui o x é positivo, o y é negativo. Então o domínio é isso aqui, né? Inclusive os eixos, né? Inclusive os eixos. Vamos ver o outro aqui. F de xy igual a 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Bom, a única restrição aqui é que se x quadrado mais y quadrado tem que ser maior do que... tem que ser diferente de zero, né? Então, xy pertence aos reais, tal que x quadrado mais y quadrado tem que ser diferente de zero. Bom, aqui o número, o x e o y pode ser negativo, que não vai, porque ao quadrado fica positivo, né? Então são todos os reais aqui, todos os reais, só excluindo-se o ponto 0, 0. Então exclui-se esse ponto aqui, ó. Todos os reais. Então o domínio aqui é x, y pertence aos reais ao quadrado, ao R2,
tal que x quadrado mais y quadrado diferente de zero. Então, o que acontece? Só esse pontinho que pus grandão aqui, mas é só esse ponto que está a restrição, é só no ponto 0, 0. O resto vale qualquer um, né? O domínio da função. Essa aqui, f de xy igual a 1 sobre e elevado a x mais e elevado a y. Bom, aqui não tem restrição nenhuma, né? Porque qualquer valor que eu dê para x ou para y aqui, a função não está restrita em nada. Então, o domínio dessa função aqui são os reais ao quadrado, no R2, né? Qualquer não tem restrição nenhuma para essa função aqui, né? Aqui, ó, f de x y igual a y menos x, que multiplica o logaritmo natural de x mais y. Então, esse número aqui, y menos x, tem que ser maior ou igual a zero. Então, y maior ou igual a x. Esse logaritmo aqui tem que ser maior que zero. Então, x mais y maior que zero. Então, y tem que ser maior do que menos x. Então, esta função aqui essa reta representa a função y igual a x. Então, maior ou igual. Então, daqui para frente, né? Agora, y tem que ser maior ou igual a x. É minha opinião que multiplica, aqui multiplica, né? Minha opinião é essa aqui, também não tenho muita certeza aqui. Isso aqui também eu fiquei um pouco na dúvida. Tem que verificar melhor. Sim. Vamos ver a outra. f de xy igual a raiz de x mais raiz de y. Bom, raiz quadrada. A raiz quadrada, o domínio x, y pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que zero. Bom, o x tem que ser maior que zero, né? Lógico, maior ou igual a zero. Pode ser igual também. E o y tem que ser maior ou igual a zero. Então, qualquer valor aqui no primeiro quadrante, inclusive o eixo dos x e o eixo dos y, né? Então a restrição, não tem a restrição aqui, tem que o x tem que ser maior ou igual a zero e o y também tem que ser maior ou igual a zero. Então o domínio é esse aqui, né? Aqui que é o domínio da função, o gráfico do domínio da função. f de xy igual a raiz quadrada de 1 menos x menos e elevado a x sobre i. Bom, esse y aqui, ó, não pode ser zero. Então, ó, e esse 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. 1 menos x maior ou igual a zero. Menos x passou para lá, ficou maior ou igual a menos 1. Multiplicou por menos 1, muda tudo. Então, o x tem que ser menor ou igual a menos 1. Lógico, o x tem que ser igual ou menor a menos 1. Menor do que 1, aliás, menor do que 1. O x tem que ser menor ou igual a 1. Então, se o x for 1, dá certo. Se o x for menor que 1, também dá. Agora, se o x for maior que 1, dá zebra. Aqui, ó, o y tem que ser diferente de zero. Então, o domínio da função pertence a função xy pertence aos reais ao quadrado, R2, tal que x tem que ser menor ou igual a 1 e o y tem que ser diferente de zero. Então, não vale. Então, o x tem que ser menor ou igual a 1. Então, daqui para cá. E esse que está em vermelho aqui também não pode. O y tem que ser... O y não pode ser zero. Porque se o y for zero, não vale. Então, vale tudo aqui menos... Vale daqui para cá, tudo daqui para cá, menos essa reta aqui, né? Do y igual a zero. Essa reta aqui é y igual a zero, né? Isso aqui não pode. Está restrito. Vamos ver aqui. f de xy igual ao logaritmo de de x vezes y. Esse x vezes y tem que ser maior que zero. Porque o logaritmo não pode ser, tem que ser maior que zero. O logaritmo de zero não existe, nem de número negativo também não existe. Então, o domínio da função xy pertence ao r ao quadrado, tal que xy maior que zero. Bom, se eu multiplicar dois positivos, dá positivo, não dá? E se eu multiplicar dois negativos, aqui, ó, aqui o x é positivo e o y positivo. Multipliquei os dois, dá positivo. Aqui o x é negativo e o y é negativo. Se eu multiplicar dois negativos, dá positivo. Então vale tudo isso aqui, ó. Agora vale da maior
igual a zero. Então o eixo aqui, esqueci de pôr o eixo Y aqui, ó, isso aqui, e o eixo X aqui não vale, né? Essa reta aqui, Y igual a zero, não pode, né? Está restrito. E aí também, aqui também o X igual a zero também está restrito, né? E aqui também não pode, e aqui não pode, tá? Vamos ver aqui. F de xy igual a 1 sobre x menos y quadrado. Bom, o x menos y quadrado que seja diferente de zero, o menos y quadrado que seja diferente de menos x, multiplica por menos 1, y quadrado que seja diferente de x. Coloca a raiz aqui fica y diferente de raiz de x. Então vale tudo menos essa curva aqui, ó. Y igual a raiz quadrada de x. Vale tudo menos essa curva aqui, porque essa aqui é a curva que representa a função y igual a... Então vale tudo menos isso aqui, ó. Beleza? Está sendo em vermelho aqui. Opa. Em vermelho aqui, porque... Ó, vale tudo menos isso aqui, ó. Vale tudo menos essa curva aqui, ó. Beleza? Vamos supor que fosse, né? Não é bem certinho aqui, né? Beleza? Vale tudo, todos os pontos menos os pontos dessa curva aqui. Beleza? Fim de papo. Tchau, até a próxima.